Bom dia, abençoados do Senhor, mais que vencedores em Cristo Jesus, conduzidos sempre em triunfo. Assim é a vida de um filho de Deus. Assim tem que ser a vida de um filho salvo, herdeiro de Deus, amado de Deus, regenerado, justificado por fé em Jesus Cristo. Graça e paz da parte daquele que vive e reina para sempre, o nosso Salvador, o Rei que reina soberanamente, Jesus. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Estamos muito linkados com o céu. Esta é a palavra que tenho usado hoje, né? Link. Qual é o link? Manda o link para a gente entrar, né, nas fotos, para a gente entrar no vídeo, para a gente entrar na internet, para a gente entrar... E para entrar em sintonia com Deus, qual é o link? Para entrar em comunhão com Deus, qual é o link? Este é o mais importante. Entrar em comunhão com Deus, em sintonia total, completa com o Senhor. Viver em intimidade com o Pai. O link já existe. O link é Jesus Cristo. Ele é o fiador deste pacto, ele é o mediador de superior aliança. Jesus, ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Não o link, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida plena, a vida abundante, a vida eterna. É Jesus Cristo. E graças a Deus que Ele já nos colocou novamente no concílio de Deus. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Reconciliados, colocados novamente, colocados de novo, recolocados no concílio de Deus. Estamos juntos com o Senhor, estamos sempre na presença de Deus, não de vez em quando, sempre na presença de Deus, porque Ele habita em nós, Ele é um conosco. Graças a Deus, porque os nossos olhos espirituais foram iluminados e nós podemos compreender qual é a esperança do nosso chamado, qual é a herança que temos entre os santos. Eu louvo a Deus porque estamos juntos crescendo no pleno conhecimento do Senhor. Não é um conhecimento pequenininho, parcial. Não. Estamos crescendo no pleno conhecimento do Senhor. Aliás, esta era a oração do apóstolo Paulo, né? Ele orava para que a igreja tivesse o pleno conhecimento do Senhor Jesus. E eu oro também para que você, para que todos os telespectadores, para que todos, que o Senhor atrai até o seu pacto da graça de Deus para revelar, não é? Que o Senhor também possa iluminar de tal forma os olhos do coração, os olhos do entendimento, para que cada um tenha o pleno conhecimento do Senhor. E possa, então, desfrutar da plenitude de Deus, da plenitude da graça sobre graça, que é um segundo benefício, depois da graça salvadora de Jesus Cristo. É viver desfrutando desta nova aliança, é viver o conhecimento depois da salvação. O que Jesus nos trouxe, onde Jesus nos colocou. Qual é a nossa posição espiritual em Cristo? Quais são os nossos direitos pelo sacrifício de Jesus na cruz? Viver a plenitude da graça sobre graça é desfrutar de todos os benefícios da salvação, já começando em vida, reinando em vida através de Jesus Cristo. Porque recebemos
o dom da justiça. Fomos justificados por graça. Recebemos o dom da justiça, a abundância da graça. Que lindo! E nós podemos reinar em vida. Nós podemos viver a plenitude de Deus, a plenitude da graça sobre graça. Os outros benefícios advindos da salvação eterna. É lindo isto, não é? E nós estamos, então, crescendo nesta graça, neste conhecimento, para podermos usufruir destes outros benefícios, que é desfrutar da herança. E um dos ensinamentos do Senhor no novo pacto, nesta graça bendita, é sobre viver no Espírito. E nós estamos desenvolvendo uma série de pensamentos, todas as manhãs, através do programa, sobre este andar no Espírito, para que jamais a nossa carne nos envergonhe, a nossa carne nos humilhe com a sua imundícia, com a sua concupiscência, os seus desejos enganosos, que são fortes, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo, armando ciladas, arapucas, armadilhas, para que aquele que vive na carne caia. Mas nós não vivemos na carne, nós vivemos no Espírito. Nós andamos no Espírito, estamos entendendo pela revelação de Jesus Cristo, pela sua graça, que é possível andar no Espírito, sim. É possível termos uma vida nesta terra aqui, neste mundo. É possível andar como filhos da luz, como seres espirituais, não sendo governados pela carne, mas governados pelo Espírito de Deus. Nós estamos nestes dias falando sobre esta linda bênção do Senhor, este direito adquirido que nós temos, que é ter o Espírito de Deus em nós por graça, por outorga, não por merecimento. E nós louvamos a Deus, porque o Senhor, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos selou com o Santo Espírito da promessa, e Ele diz, ora, agora se beneficiem disso, agora desenvolvam a salvação com este poder, este temor, esta reverência, mas com esta autoridade, com este domínio. Não deixem a carne envergonhar, humilhar. Não deixem a carne, se ensoberbecer. Mas agora, usem esta capacidade que eu dei, este poder, esta autoridade que vocês já têm sobre a carne de cada um. Porque vocês vão verdadeiramente viver vitoriosamente. Viver de forma abençoada. Porque abençoados nós todos já somos, com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestes, já fomos abençoados. A palavra de Deus diz que todas as bênçãos, todas as coisas que conduzem à graça, que conduzem à piedade, já nos foram doadas gratuitamente. Então, amados, vamos aprender a viver tudo isso. Sabe, coisa triste é o crente, o cristão, o salvo, ter uma herança para viver já em vida, ter tantos benefícios pelo favor de Deus, um favor imerecido, por sua graça, e não desfrutar de nada disso. Não saber se conduzir nesta terra, porque lhe falta o conhecimento. Você se recorda do que o profeta Oséias, usado por Deus já lá na antiga aliança, ele já dizia ao povo, não é? O Senhor reclamava disso, dizendo, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Então, sem este conhecimento, o povo de Deus acha que é escravo, o povo de Deus acha que tem que passar necessidade, o povo de Deus acha que tem que viver doente, o povo de Deus acredita que o diabo pode tomar a vida, pode possuir, o povo de Deus acredita que não virão dias melhores, o povo de Deus acredita que pode perder a salvação, o povo de Deus acredita que tudo vai acontecer de bem somente lá no porvir.
Isto é falta de conhecimento. Isto é o que tem gerado destruição na vida de tantos cristãos. Porque viver desta forma é aceitar as coisas da carne, não as coisas do Espírito de Deus. Mas nós estamos aqui para discernir as coisas espirituais. Elas se discernem espiritualmente, conferir coisas espirituais com espirituais. Então, se você quer crescer ainda mais na graça e no conhecimento, acompanhe os programas. Vá aos programas antigos, anteriores, que estão gravados no Multimídia Center, em nossa página na internet, www.cristovive.com.br. Sabe, assista os programas, anote, vá para a Bíblia, leia, sabe? Deus vai abrindo o entendimento, Deus vai revelando, Deus vai mostrando o seu plano perfeito, Deus vai mostrando os seus desígnios, os seus propósitos, e nós vamos misturando fé, e nós vamos aprendendo a viver vitoriosamente nesta terra. Não é que a gente não tenha problema, ou nunca mais a gente vai ter problema. Amados, até nós irmos para a glória, nós estamos num mundo que jaz no maligno, então teremos problemas, outros virão. E aí? Nós temos Jesus, nós temos aquele que é poderoso, que vive em nós, que já nos fez mais do que vencedores em todas as coisas. Então, nós vamos temer o quê? A Bíblia diz que nós não temeremos o dia mau, né? Quando vier o dia mau, não temeremos. Não ficaremos aí, entraremos em pânico, nos entupiremos de calmantes, de remédios, de antidepressivos, por causa de uma síndrome, de um pânico, de uma neurose, de uma psicose, de uma depressão profunda. Não, amados. Nós temos Jesus. Ele em nós é a esperança da glória. Nós temos como passar por todas as lutas, por todas as crises, vitoriosamente. A Bíblia fala altaneiramente, sabe, de cabeça erguida, lutando com as melhores armas que Deus poderia nos dar. Nós temos as armas espirituais, armas poderosas para destruir sofismas, altivezes, fortalezas, mentiras. Nada é mais poderoso do que aquilo que Deus nos deu. Então, assim, não vamos ter medo. Ter medo da luta, ter medo da guerra, ter medo de circunstâncias, ter medo de ameaças, de intimidação. Medo. Medo é o oposto de fé. E nós somos o povo chamado a viver por fé. E quanto mais você vive por fé, mais essa fé é exercitada, menos medo cabe em nós, na nossa vida. Não temos medo. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos em quem nós temos confiado. Ele não pode nos frustrar. Ele não pode nos decepcionar. Porque Ele não pode se negar. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. Ele é o princípio. Ele é o fim. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o Pai da eternidade. Ele é um príncipe de paz. Ele é o nosso Deus forte. E quem tem o Deus forte é forte. Vence, ganha, sabe? É bem-sucedido, é bem-aventurado, é conduzido em triunfo. Mas não pode deixar a carne vencer. Não pode deixar, né, a concupiscência da carne ali. Não, não pode. Por isso é importante aprender a andar no Espírito. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo, né? Queria lhe mostrar o que o apóstolo Paulo fala quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Aqui tem muita coisa para a gente aprender, para a gente refletir. Olha só, é uma outra ordem. O verbo também está no imperativo, agora negativo.
não reine. Quer dizer que há a possibilidade de reinar o quê? O pecado em nosso corpo mortal. Então, no nosso corpo mortal, que é esta carne que eu venho falando, tem pecado. Tem a lei do pecado. Tem algo que governa a nossa carne para que ela peque, né? Então, a lei do pecado fica na nossa carne dizendo: peca, 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 peca. Você tem que ouvir esta palavra, misturar fé, acreditar e viver isto, praticar. Como é que eu pratico? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Mas não reine. Você sabe o que é reinar? Só reina quem é rei. Só reina quem é rei. Quem tem sido o rei da sua vida? O Espírito Santo ou a sua carne? O que Paulo está dizendo? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Quando é que o pecado reina? Quando é que o pecado é o rei? Quando a gente não anda no Espírito. A gente satisfaz o desejo, a concupiscência da carne, pecando. Então o pecado está reinando. Que tragédia quando o pecado assume o governo da nossa vida. Mas nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não temos mais a lei do pecado e da morte como a única força na nossa vida. Não. Agora, a lei do pecado e da morte foram superadas, foi superada, e a força do pecado, a força da morte foi tirada. Agora reina a lei do Espírito da vida em nós. Por isso que Paulo diz: não reine o pecado. Não reine o pecado. É você que deixa ou não deixa o pecado reinar. Sou eu. Não reine o pecado. Não é que o pecado... Você tem que falar para a sua carne. Carne, ó, fica na sua. Eu te repreendo, eu te submeto ao conhecimento. Eu não vou permitir que o pecado reine através de você na minha vida. Não reine. Pecado, você não vai reinar através da minha carne. Então, ó, leva a carne presa. Presa como, bispo? Eu vou me acorrentar por cadeados? Não, querido. As intenções da carne, você refreia. Os desejos da carne, repreende, refreia. Sabe, segura. Não deixa a sua carne frouxa, sua carne solta. Senão o pecado reina através dela na sua vida. E se o pecado reinar, meu Jesus? Olha só o que acontece. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, as paixões do corpo mortal. Quer dizer que a minha carne tem paixões. Paixões não são coisas boas, viu? Não confunda a paixão com amor. As pessoas dizem: estou apaixonado. É um perigo. Que a paixão cega, a paixão engana, a paixão é carnal. É melhor amar. Apaixonar-se é um perigo tremendo, né? Então, olha, não reine o pecado, de maneira que obedeçais às suas paixões, as paixões do corpo mortal, da carne. Então, assim, não deixa, amado, não deixa. As paixões que tem a sua carne, a minha, a gente não pode deixar, né? É que elas nos governem e a gente obedeça. Que a nossa carne tem cada paixão. Paixão é obra da carne. Não deixa. Não deixa. Não obedeça às paixões da carne. A carne quer coisas. E quando fala paixões da carne, você já viu uma pessoa apaixonada? Ela quer porque quer alguma coisa, ou fruto da sua paixão, objeto da sua paixão. Uma pessoa apaixonada fica cega. Ela se rende a qualquer coisa, ela fica escrava. Então, por isso que Paulo diz, olha, não obedeça às paixões da sua carne, porque senão você vai ficar cego, cega, vai se tornar escravo da sua carne, consequentemente o pecado vai reinar. E nós não somos mais escravos do pecado.
Jesus está na nossa vida, nos libertou da escravidão do mundo, de Satanás, e o pecado não pode mais reinar, a não ser que através da sua carne você fique aí obedecendo às paixões da carne. Então, eu queria, que através desse estudo você aprendesse a conhecer a sua carne. Muitas vezes os cristãos gostam de olhar para a carne do outro. Olhar o irmão e ver a carne do irmão, as concupiscências e as paixões da carne alheia. Não faça isso, não é? Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele diz: cuida de ti, Timóteo, e da doutrina. Então, da doutrina eu estou cuidando em lhe passar, estou lhe ensinando a viver a doutrina da graça de Deus. Agora, a parte de cuidar de si, só você pode, só eu posso cuidar de mim. Eu não posso cuidar da sua carne. Eu já faço muito em cuidar da minha própria carne. Cuidar no sentido de não deixar que ela tenha desejos e seja satisfeita. Senão o pecado reina mesmo. Quantos crentes aí sendo motivo de escândalo, de tropeço, de escárnio até, de brincadeira, de gozação, de piada. Por quê? Porque está obedecendo às paixões da carne. O pecado está reinando, está profanando o sangue de Jesus vertido na cruz. Então, veja, a Bíblia diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. É assim que nós temos que viver. Então, se os membros do nosso corpo, eles eram antigamente, quando estávamos mortos espiritualmente, sem salvação, estávamos no mundo, se os nossos corpos, os membros dos nossos corpos eram instrumentos de iniquidade, agora não mais. O Senhor está dizendo para você oferecer o seu corpo, os membros do seu corpo, sua mente, sua boca, seus ouvidos, seus sentimentos, seus pensamentos, suas ações, seu trabalho, sua vida de relacionamentos. Está dizendo agora, olha só, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O seu corpo, a sua vida, os seus pensamentos, sentimentos, ações, atitudes, relacionamentos têm que ser oferecidos a Deus como instrumento ou instrumentos de justiça. Agora, amados, nós somos para o louvor da glória de Deus. Agora o nosso corpo, aquilo que a gente pensa, que a gente fala, tem que ser oferecido a Deus para redundar em glória para Deus. Que Deus use a nossa vida como Ele quer. Amém? A boca, a santidade dos pensamentos, dos sentimentos, nossas ações, nossos relacionamentos não podem ser usados mais como instrumentos de iniquidade. Agora você compreende por que Deus não quer derrota mais na sua vida, nem na vida de nenhum filho dele. Nós fomos chamados para a vitória, para sermos vencedores, mais que vencedores em todas as coisas. Ande no Espírito, em nome de Jesus. Até amanhã e bom dia. Olá, abençoados do Senhor, graça e paz. Eu sou a Bispa Solange Brant, da Igreja Cristo Vive de São Paulo, Missão Apostólica da Graça de Deus. Nesta oportunidade, eu venho convidar a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, da cidade de Londrina e também das cidades vizinhas a Londrina, estado do Paraná, para um grande culto ao Senhor, culto de ação de graças, culto de louvor, de adoração, pelo aniversário da Igreja Cristo Vive Londrina. Nós estamos muito felizes porque grandes coisas o Senhor fez por nós. E esta alegria do Senhor
que se manifesta é a nossa força. Eu, Bispa Solange, meu marido, Bispo Rai, mais alguns pastores da Igreja Cristo Vive de São Paulo, vamos a Londrina no próximo final de semana, no dia 17 de novembro. O culto será neste próximo sábado, às 18 horas, na Cristo Vive, Londrina, Paraná. Vamos até lá para nos juntar aos pastores Sérgio e Dirce Lopes, pastores da Igreja Cristo Vive Londrina, e juntos com as ovelhas de Jesus Cristo, que ali congregam, e mais as visitas, os convidados, porque todos são bem-vindos, louvarmos a Deus por mais um ano de Cristo Vive Londrina. O endereço está aqui na tela para que você anote, se programe e esteja lá para a glória do Senhor. Até sábado.